Bom dia, pessoal. É, hoje eu acordei pensando nesse tema aqui. Eu queria falar um pouco sobre ele. Sistema de sobrevivência que devemos torná-lo absoluto. O que significa isso na nossa vida, né? E também ele estava falando aqui sobre a ciência, que a ciência ela está muito limitada. Por quê? Que a ciência dele é melhor? Por que a ciência dele é mais completa? Porque um cientista, a gente tem que olhar, ele fala, né? A gente tem que olhar a ciência não pela palavra ciência, isso é muito pouco. Tem que ver o cientista e o contexto dele. Então, um cientista que está preocupado com uma sobrevivência, que não é essa que a gente vai falar agora, mas uma sobrevivência de ter dinheiro, de pagar contas, ele vai se submeter a um outro sistema que não é esse sistema aqui, mas é um sistema de uma outra sobrevivência, que é pagar contas. Então, se ele descobrir uma coisa nova e for contra esse sistema no qual ele vive, ele vai esconder essa descoberta, porque ele não vai entrar em conflito com aquele sistema. Isso acontece o tempo todo. Então ele dá o exemplo, é como se fosse um drone. O drone, outro dia eu estava vendo um documentário sobre um cientista que usa drones, e ele falava que a visão dele através do drone é muito mais completa e melhor e mais cômoda do que se ele fosse no local observar cada construção que ele estudava. O drone filmava tudo e ele tinha uma visão completa, panorâmica da situação inteira e da microsituação. Então ele não precisava ir em cada quarto, em cada cômodo, e o drone fazia isso por ele e fazia muito melhor que ele. E ao mesmo tempo ele tinha essa visão de fora e total. Essa visão é a visão que o Grabovoi está nos ensinando. Ele fala o tempo todo, olha com os olhos físicos e olha com a visão da alma. Porque assim a gente vai ter essa visão completa o tempo todo. E com essa visão completa, inclusive ele estava falando achei ele é tão moderno, porque existe a lei da gravidade. E os palestrantes atuais, eles falam sem parar nas leis do universo, nas leis não sei o que a gente tem que saber essas leis. Para ele, essas leis não elas podem mudar a todo instante. O que faz a lei ser lei é todo mundo acreditar nela. Então, por exemplo, ele fala aqui da levitação, porque ele acha que a lei da gravidade existe porque nós todos acreditamos nela. Quando nós pararmos de acreditar nela, ela vai deixar de existir. Ela só existe porque a grande maioria pensa e desse jeito, então nós manifestamos assim. Então, quando ele fala dessa nova visão, porque o mundo muda o tempo todo, a eternidade expande, o infinito expande, nós expandimos, nós não temos uma visão, nós temos várias, nós não temos uma mente, nós temos várias, nós não temos um corpo, nós temos um corpo infinito, lotado de informações infinitas. Quando ele fala assim, olha para uma estrela e traz esse sentimento para cá, nós estamos trazendo para cá, para perto de nós, o sentimento do infinito. O infinito, ele fala, está ao nosso redor. O infinito está dentro de nós, ao nosso redor, em toda parte. Então, quando fala é assim, você tem que aprender que o mundo é assim, tá errado. Porque o mundo muda o tempo todo. Na hora que a gente fala o mundo é assim, o mundo já mudou. Então, eu queria dar um exemplo.
como que a gente muda esse nível para um sistema de sobrevivência saudável, né? Então tem uma pessoa aqui no canal que ela entrega a vida dela para as doenças dos pais. A mãe foi muito doente e essa pessoa cuidou da mãe impecavelmente. A mãe morreu. Agora o pai está muito doente. Essa pessoa cuida do pai impecavelmente, mas ela se esquece de si mesma. Então, a cada situação que ela cuida da outra pessoa, mais destroçada essa pessoa fica. Então ela tem crise de pânico, ela tem problema no corpo inteiro, não dorme direito, as pernas mexem, essa coisa da perna mexer à noite e ficar inquieta. Tem todo tipo de problema que se possa imaginar. Então, é o entendimento errado da situação. Ah, mas eu tenho cuidado do meu pai, coitado. É um doente. Mas não é um doente mental. É só um doente. Existem infinitas possibilidades de negociar com ele como cuidar dessa doença. E tem um irmão que aproveita disso tudo, usa a religião para humilhar essa pessoa e falar que ela nem é religiosa, imagina. E essa pessoa acredita nisso e quer convencer o irmão que ela é uma pessoa boa. E não entende que não vai convencer nem o pai, nem o irmão a resolver a vida dela. Ela que tem que entrar neste novo sistema de sobrevivência, um novo sistema de entendimento, né? E se tornar saudável para ela mesma. Deve existir, com certeza existe, um ponto aí que todos podem ser saudáveis. Ou, pelo menos, se não querem, eu posso ser saudável e cuidar do meu pai num limite. Existe um limite para isso, que não me traga tanta doença. Então é um entendimento, não é de sobrevivência. É um entendimento de uma necessidade, é um entendimento muito pequeno da vida. Eu já contei uns casos aqui que eu fico muito impressionada com esses casos. Já contei algumas vezes da menina que estava na frente do elevador e ela entrou e a pessoa que estava do lado dela a violentou. Então perguntaram para ela: por que você entrou no elevador? Ela sentiu que ia acontecer alguma coisa. Ela sentiu, mas ela respondeu que ela ficou com pena dele achar que ela estava pensando alguma coisa dele. Isso é loucura, porque nenhum animal no mundo entraria naquela caixa lá sentindo esse mal-estar. Tem um outro caso que eu conto também da menina que pegou carona com um casal, com um bebezinho, e eles pararam para pôr gasolina e ela ficou louca para fugir dali. A vontade dela era de sumir dali. Mas ela pensou: mas é um casal, ainda tem um bebezinho. Casal com bebezinhos não são maus. E viveu 8 anos presa, sendo violentada, torturada todos os dias. E não foi ela que fugiu, foi a mulher que denunciou. Então, porque ele já queria outra. Depois de 10 anos, ele já queria mais uma e a mulher ficou cansada daquilo e denunciou. E perguntaram para ela: por que você fez isso? E ela respondeu: eu achei que era assim que era a vida. Mas ela não ouviu a voz interior dela falando: some daqui, cai fora. Ela preferiu ouvir a mente dela determinando o que estava certo e o que estava errado. Então, quando a gente estuda tudo isso aqui, a gente não cura uma doença, a doença sai e eu fico igual. A gente muda o nosso entendimento de vida, o nosso entendimento de valor, o nosso entendimento do que uma pessoa pode estar com uma negatividade muito grande. A gente não tem que ser legais e bonzinhos com todo mundo. As pessoas estão voltadas muitas vezes para uma questão muito negativa, e para eu ser boazinha com essa pessoa, eu tenho que me submeter a uma negatividade que
que não faz sentido num sistema de sobrevivência, de saúde. Inclusive para essa pessoa entender que ela não está bem, que ela também não está bem. Ou se ela vai entender ou não vai entender, isso é uma outra situação. No caso dessa pessoa que está cuidando do pai e sendo explorado pelo irmão, ela tem que pôr limite ali. Ela tem que pôr limite nela. Eu aceito isso, eu não aceito aquilo. Ah, mas o meu pai vai ficar sozinho. Não vai. Não vai. O meu pai não depende só de mim. O mundo é muito maior do que eu mesmo. O meu pai vai poder resolver de outras formas ou vai cuidar de mim também. E vai me dar uma estrutura social, financeira para eu poder ajudá-lo. Eu não posso, pode acontecer dele morrer antes do pai. Eu já vi isso acontecer. A pessoa se dá tanto que o doente fica bem assim, não morre, mas a pessoa morre porque doou a vida inteira. Isso está errado. Isso é um entendimento errado do mundo. Então, não é só cuidar da doença e nos livrarmos dela, é entender o que provoca essa doença. E a gente começa a ter esse novo sistema de sobrevivência. Então, toda vez que aparece alguém negativo ou uma situação negativa, a gente está acordado para aquilo e sabe se proteger. E aí, o tempo todo, essa sobrevivência natural aqui, pois será mais fácil compreender outros processos, tudo que acontecer quando subentra nas pessoas uma tendência à sobrevivência natural e à regeneração dos tecidos. Muitos outros processos são aceitos e compreendidos com mais facilidade. O mundo muda completamente, porque a gente começa a entender o mundo de uma outra forma, não tão aprisionada na opinião das pessoas e na opinião do que deve ser. Existe um problema e devemos resolvê-lo. Eu estou sofrendo muito, eu estou um caco, eu estou virando uma doença. Eu sou tão doente que eu tenho 300 doenças, então eu tenho que resolver. Será que está certo o jeito que eu estou cuidando do meu pai? Será que essas doenças todas estão me falando que eu estou exagerando e que eu posso cuidar de outro jeito? Ele vai suportar? Ele não é uma pessoa, ele vai suportar os limites? Será que ele nem está vendo que eu estou assim e que isso nem está ajudando a vida dele, a saúde dele? Voltar para si mesmo, né? Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.